Hola estudiantes, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de español. Qué alegría estar aquí con usted para más una videoclase. Me llamo Adjanara Oliveira e hoje sou tu professora de espanhol. Vamos para mais uma classe? Então, pessoal, hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre mente, corpo e relações sociais. Hoje a gente vai aprender como nós expressamos nossos gostos e as nossas preferências em língua espanhola. E claro que tudo isso tem a ver, vai ter a ver com a forma como nós nos expressamos em relação às práticas corporais. Por isso que nós vamos repassar um pouquinho dos vocabulários dos esportes em espanhol. Vamos compreender e utilizar as expressões de gosto e preferência para falar sobre essas práticas corporais. Além disso, vamos analisar criticamente alguns preconceitos e estereótipos em relações de poder presente nessas práticas corporais e vamos tentar desenvolver aí uma postura respeitosa para a gente se posicionar contra essas atitudes, né, de injustiça, discriminação e falta de respeito aos direitos humanos. Vamos para mais uma aula? Então vamos lá. Esses foram os objetivos, serão os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos repassar aí um pouquinho do vocabulário dos esportes que vocês acabaram de ver. Então a gente tem aí os esportes em equipe. El baloncesto, que é o basquete, el fútbol, e aí eu quero que vocês repitam comigo. Assim que eu terminar de pronunciar, vocês repetem aí de onde vocês estão vendo a nossa aula. El balonmano, ou handebol, el voleibol, ou somente vôlei. Os esportes individuais, deportes individuales, el atletismo, la natación, el tenis, el ciclismo. Deportes de combate, el judo, el boxeo, el karate, la esgrima. Las danzas, el ballet, la danza contemporánea, el flamenco, el tango, las danzas folclóricas. Actividades circenses, ou seja, também são práticas individuais. Temos aí o malabarismo, las telas acrobáticas, el equilibrismo, las expresiones corporales. Sim, las práticas também individuais. Temos aí o teatro gestual, el mimo. Também de práticas individuales, pero ahora hablando de gimnasia. Tenemos la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, gimnasia aeróbica, gimnasia artística. Repetiu aí, artística. E aí eu quero saber, né, do nosso tema da aula de hoje, sobre o seu gosto e as suas preferências. Te hago una pregunta. ¿Cuál de estos deportes te gusta? ¿Cuáles son los deportes que tenemos ahí? Tenemos el fútbol e el voleibol, o vôlei. E aí, qual desses esportes você gosta? Como que você me responderia essa pergunta em espanhol? Vamos lá? Eu vou colocar para vocês aqui algumas possibilidades de resposta. Vocês poderiam me dizer, yo gusto de fútbol, yo gusto el voleibol. Será que você poderia me dar essa resposta? Será que está certa essa resposta? Ou será que você me diria, me gusta el fútbol, me gusta el voleibol? Qual dessas respostas se encaixaria corretamente dentro daquilo que você poderia me responder? A primeira opção ou a segunda opção? Quem colocou aí que a primeira opção está correta, a gente vai repassar o conteúdo da aula de hoje justamente sobre isso. A gente não pode falar de eu gosto de futebol, porque o verbo gostar se expressa de uma maneira diferente em espanhol. A gente vai dizer, me gusta el fútbol, me gusta el voleibol. Essa é a maneira correta de responder a essa pergunta. Que te gusta? Você sempre vai colocar o verbo concordando com aquilo que você gosta e nunca com a pessoa. A gente vai ver isso mais na frente. Qual de esses deportes te gusta?
E aí a gente tem dois esportes aí que nós acabamos de ver. Vocês lembram quais são esses esportes? Vou colocar mais duas respostas. Me gusta el yoga. Me gustan las artes marciales. Me encanta el yoga. Me encanta las artes marciales. Percebam que o verbo gostar agora está colocado aí de maneira correta? Porque é assim que a gente expressa em espanhol. Mas apareceu um verbinho novo aí, o verbo me encanta. Também é um verbo utilizado em espanhol para a gente expressar um gosto da gente. Me encanta las artes marciales. É aquele verbo que a gente sempre coloca para subir o nível. Eu gosto de algo, mas me encanta é um nível a mais, como se eu tivesse assim, gosto muito daquilo. Então, as duas formas estão corretas. O que a gente tem aí é uma variação, me gusta e me gustam, porque a gente vai ver na aula de hoje porque que a gente só tem essas duas variações para o verbo gostar em espanhol. Então, percebam aí, ó, gusta, gusta, uma forma no singular e uma forma no plural. Me encanta, me encanta. Também é um verbo que vai se comportar igual ao verbo gustar em espanhol, o verbo encantar-se. Como que a gente faz essa expressão? Como a gente utiliza esse verbo gustar, professora? Como eu disse para vocês, a gente sempre vai concordar o verbo com aquilo que eu estou falando, o sujeito, no caso, nunca vai ser a pessoa que gosta, e sim aquilo que eu gosto, daquilo que eu gosto. Então, a gente coloca aí. A gente sempre vai utilizar os objetos indiretos, pronomes, né? A gente nunca vai usar eu, tu, ele. A gente sempre vai usar o me para eu, o te para tu, o le para ele é os te. Para nós outros, nós vamos utilizar o nos. Para vosotros, vamos utilizar o os. E para eles, eles e os tedes, a gente vai usar o les. O verbo vai existir na forma no singular e na forma no plural, porque se o meu nome, aquilo que eu estiver gostando, estiver no singular, eu vou usar gusta. Então, por exemplo, me gusta el tenis, me gusta la natación, me gusta caminar. Também vai combinar, pessoal, com verbos no infinitivo. Se a ação que eu estou me referindo, a minha preferência, o meu gosto, estiver no infinitivo, também vou utilizar o verbo no singular. Me gusta caminar, me gusta correr, me gusta nadar. Sempre o verbo no singular. Me gusta. Me encanta el ciclismo. Me encanta el boxeo. Me encanta la dança. E quando os nomes estiverem no plural, aquilo que eu gosto estiver no plural, eu vou usar a forma do verbo no plural. Por exemplo, me gustan los deportes de aventura. Me encantan las artes marciales. Me encantan los ejercicios de calistenia. Me encanta el yoga e el teatro gestual. Opa, os nomes estão no singular, mas eu tenho dois nomes, então, plural. Me encantan las danças contemporâneas. Me encantan las telas acrobáticas. Professora, a senhora falou me gusta, me encanta e esse molesta aí. É justamente o contrário. Eu estou expressando algo que eu não gosto. Então, quando eu falo que eu não quero uma coisa, além de eu usar a forma negativa do verbo, no me gusta, a gente coloca o no sempre na frente, eu posso colocar o verbo molestar-se, que é o verbo, né, de que não gostar, me irrita, não gosto. É esse verbo que a gente vai usar em língua espanhola. Tudo bem? Vamos por os exemplos. Te gustam estas práticas corporales? Aí você poderia me dizer assim, professora, eu prefiro el teatro gestual a la dança clássica. Muitos jóvenes preferem el teatro gestual a la dança clássica. Professora, a senhora não usou o verbo gustar aí, por quê? Porque agora nós estamos falando de uma preferência. Ou seja, eu te dei duas opções e você me disse qual você prefere. Então, a gente vai usar o verbo preferir. Prefiero. Prefieren. E como que esse verbo vai se comportar na língua espanhola? Vai se comportar igual na língua portuguesa, tá? A gente vai conjugar esse verbo de acordo com o sujeito e não mais com aquilo que eu estou gostando, né? Com o meu objeto. Então, temos aqui o verbo preferir. E como que a gente conjuga esse verbo preferir no presente do indicativo?
Ele é um verbo irregular. Por que ele é irregular? Porque ele tem a mudança dele no radical na hora da conjugação no presente indicativo. A gente tem o E do radical se transformando em IE no ditongo. Então, a gente sempre vai conjugar assim, ó. Yo prefiero, tú prefieres, ella, él, usted prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellas, ellos e ustedes prefieren. E aí vocês vão dizer assim, professora, eu notei que o nosotros e o vosotros não mudou, porque é isso mesmo. Primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural permanece do mesmo jeito, não sofre irregularidade, tá? Só a primeira, segunda, terceira do singular e a terceira do plural, tá? Então, muita atenção na hora que vocês estiverem aí expressando as preferências de vocês. Falando dos preconceitos, dos estereótipos das relações de poder, eu elaborei aqui algumas frases que podem surgir dentro desse contexto das práticas corporais. E usando os verbos que a gente acabou de ver. Por exemplo, a la sociedad le gusta imponer un modelo de cuerpo delgado para el atletismo. Aí está dizendo que a sociedade gosta de impor um modelo de corpo magro para o atletismo. Você acha que isso acontece ou não acontece na nossa sociedade? A muitas personas les gusta romper con la idea de que el boxeo es solo para hombres, demostrando que la fuerza no tiene género. Muitas pessoas gostam de romper com a ideia de que o boxe é só para homens, demostrando que a força não tem nada a ver com gênero. E aí? Prefiero fomentar a prática del vôlei sentado en mi escuela a ignorar as necessidades de inclusão de todos os alunos. Eu prefiro fomentar a prática do vôlei sentado na minha escola a ter que ignorar as necessidades de inclusão de todos os alunos. Me molesta el estereotipo de que el yoga es solo para gente delgada y flexível. Me irrita o estereótipo de que o yoga é só para gente magra e flexível. A muitos jóvenes les molesta la presión de tener un cuerpo perfeito para poder praticar dança ou ginástica. Muitos jovens não gostam da pressão de ter um corpo perfeito para poder praticar a dança ou a ginástica. Lamento que el dinero aún determine quién puede practicar deportes de élite. El acceso al deporte devia ser um direito, não um privilégio. Eu lamento que o dinheiro ainda determine quem pode praticar um esporte de elite. O acesso ao esporte deveria ser um direito e não um privilégio. Então, a gente tem algumas situações que são colocadas dentro da sociedade e que vão gerar essa questão, né, dos preconceitos, dos estereótipos e das relações de poder dentro do esporte. Infelizmente, são coisas que nós vemos que ainda acontecem. Pessoas determinando que algumas práticas só servem para gente magrinha, ou algumas práticas só servem para gente flexível, para gente alta, as pessoas sempre estão dando um jeito de excluir pessoas em todos os campos, né, da vida, e no esporte não é diferente, infelizmente. E a gente precisa combater esse tipo de situações e para isso a gente pode utilizar os verbos da aula de hoje. Então, como que eu faço, né, como que eu ajo criticamente diante dessas situações, né? Diante de um estereótipo. Que tipo de frase eu poderia, por exemplo, usar para me posicionar frente a um estereótipo de que balé, por exemplo, é só para pessoas magras, né? Nos encanta desafiar os modelos de corpo perfeito. Então, nós gostamos de desafiar esses modelos de corpo perfeito. A gente sempre tem que ter essa postura, né? Esse posicionamento. Ah, o esporte é pra gente magra. Não, eu vou praticar o esporte porque o esporte é para todo mundo. Juízo negativo, ou seja, os maiores não podem fazer yoga, ou seja, as pessoas mais velhas não podem fazer yogas, né? Os idosos não podem fazer o yoga. Me molesta que o peso ou a idade sejam barreiras para o deporte. Então, eu não gosto, me irrita o fato de que o peso ou a idade seja uma barreira para praticar um esporte. Então, a gente está se posicionando frente a um tipo de preconceito. Relações de poder. Quem domina o espaço ou o dinheiro, né? Então, a gente vê o futebol aí ocupando, por exemplo, todo o pátio da escola. Os meninos adoram a quadra, na hora da prática de educação física, e adoram ocupar toda a quadra para jogar o futebol.
Mas como que as meninas, por exemplo, podem se posicionar em relação a isso, né? Como que a gente pode dividir, por exemplo, a quadra na hora dessas práticas? Não colocar só o futebol como algo super valorizado, e sim colocar também outras práticas de esporte, né? Prefiero espaços onde o acesso ao deporte seja um direito de todos. Então, transformar esses ambientes em um espaço que o esporte seja direito tanto, né, do menino quanto da menina, do que tem acesso, do que não tem acesso. Quando a gente coloca, né, os esportes adaptados na sala de aula para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que elas consigam praticar, eu estou oferecendo esse acesso, estou enfrentando essa barreira, estou enfrentando esse preconceito, esse estereótipo de que aquele esporte não pode ser feito por uma determinada pessoa. Então, a gente pode utilizar esses verbos para nos posicionar criticamente em relação a esses tipos de preconceitos que existem dentro dessas práticas corporais. Resumindo, a gente viu na aula de hoje o verbo gustar, como a gente conjuga junto com o verbo encantar, molestar. A gente viu que o verbo sempre vai combinar com o objeto ou atividade que eu estou me falando e nunca com o sujeito. Me gusta el yoga, nos encanta las acrobacias, me molesta el prejuízo. O verbo preferir a gente já vai conjugar igual no português, combinando com o sujeito. Então, eu prefiro el respeto a la discriminación. O verbo lamentar, que a gente viu aí no finalzinho, também pode ser utilizado, né, para eu expressar uma opinião minha em relação a algo que acontece que eu não gosto. Também é um verbo que a gente vai usar da mesma forma que o verbo preferir. E a gente verificou aí que a gente pode olhar essas práticas corporais através de 3 lentes, né? A gente tem aí a questão dos estereótipos, dos preconceitos, das relações de poder, mas que eu posso me posicionar de maneira crítica e colocar esses espaços como, de fato, espaços que devem ser acessados por todos. Essa foi a nossa aula de hoje. Aqui eu tenho o nosso fechamento, a nossa frase. Nel deporte, la técnica es importante, pero el respeto a la diversidad es lo que nos hace grandes atletas e cidadãos. Então, a gente tem aí que a técnica é importante, pessoal, mas a questão da diversidade, né, da questão de eu oferecer esse espaço de fato para todas as pessoas é o que realmente importa, né? É o que vai fazer da gente realmente bons cidadãos. Aí estão nossas referências, a aula de hoje. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, aí estão. E é essa a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido todo. Qualquer dúvida, llama a tu professor. Eu fico por aqui e hasta la próxima clase.